E como a gente prometeu há 15 dias atrás, nós vamos começar agora com um quadro, uma proposta nova, um momento de catequese dentro do programa Mulher.com. Então a gente vai trazer temas e assuntos relacionados à nossa fé, à nossa espiritualidade, e a gente vai tentar conversar sobre isso de uma maneira muito didática, leve, quando a gente puder, inclusive até de maneira bem-humorada, para de fato nós compreendermos melhor esses elementos que envolvem a nossa fé. Há 15 dias nós falamos aqui com o Frei Rinaldo Stecanella, que mais uma vez está conosco. Frei, boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, Tati, que bom estar aqui. Boa tarde a você, Deus abençoe. Seja muito bem-vindo para o tema de hoje, né, Tati? Aliás, o tema que foi o telespectador, né? Foi pedido de telespectador. Há 15 dias a gente começou falando sobre anjos e arcanjos, né? Os nomes, e aí, funções. Por até consequência desse bate-papo, a gente finalizou falando um pouquinho sobre a questão do demônio, né, Frei? E aí isso instigou o nosso público e eles pediram, nós obedecemos. Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre essa questão e essa relação céu e inferno. Existe mesmo céu? Existe mesmo inferno? O que é o céu? Onde é o inferno? Frei Rinaldo Stecanella hoje está aqui para falar com a gente sobre isso. Frei, como que a igreja ensina e o que a Bíblia diz sobre céu e inferno? Primeiramente, não se assuste nem mude de canal, mas por outro lado, Tati, é importante a gente falar sobre isso. É importante, às vezes a gente entra no universo, minha vida é um inferno, isso, aquilo, isso, aquilo. A gente brinca com essas realidades e a gente tem que se perguntar o que a palavra de Deus nos ensina. Hoje eu estou aqui para começar esse bate-papo, para falar o que a Bíblia fala sobre céu e inferno. O que é céu, o que é inferno? Quem vai para o céu, quem vai para o inferno? O que é a palavra de Deus? Primeira regra, Tati, Deus não coloca ninguém no inferno. Deus não coloca ninguém no inferno. Aliás, eu preparei aqui um texto, a Tati também tem, e depois a gente vai disponibilizar no site do Mulher.com os textos bíblicos que você, que nós, assim, podemos aprofundar ainda mais o tema. Primeiro, Deus não coloca ninguém no inferno. Nós passamos por um processo, Tati, de uma vida biológica e uma morte biológica. Nascemos e sabemos que vamos terminar nossa carreira aqui. Mas existe uma outra realidade. Pode ser uma vida eterna ou pode ser uma morte eterna. A intenção de Deus é que todos se salvem. Deus tem um propósito, que todos se salvem. É por isso que lá, anote, pega um lápis assim, uma caneta, João 3, 16 a 21. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus significa Deus salva. João 3, 16, 21. 1 Timóteo 2,4 diz assim, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Aí está a intenção de Deus. Cada um de nós, Tati, um dia nós vamos, eu digo, isso é para mim, isso é para você, para todos nós. Um dia nós vamos ter que prestar contas diante de Deus. Onde está isso? Romanos 14, 12. Cada um de nós prestará contas diante de Deus de todos os seus atos. Disso ninguém se escapa. João 14, 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, por quem que nós chegamos no céu? Por Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Em Mateus 7, 13 e 14 vai dizer assim, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e diz o texto, muitos são os que por ele entram, Tati. Agora, o que é o céu? Olha que maravilha. Todo mundo quer saber. Né? Céu é a morada de Deus, a morada dos anjos, onde Deus habita, é o além do tempo, é a eternidade. Céu é a eternidade. O nosso tempo, o relógio, não conta mais quando a gente entende céu. É a eternidade. Olha só o que a palavra de Deus fala sobre o céu. 1 Coríntios 2,9. Lugar, olha só que lindo, gente. Lugar onde os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, mas nem o coração humano jamais imaginou. Algo inimaginável o céu, né? Apocalipse 21, 4 vai dizer, lugar onde Deus enxugará toda lágrima de seus olhos. Não haverá morte,
nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição, primeira morte. Passou a primeira morte. Em Apocalipse 21, 18, ele vai descrever o céu. Leia Apocalipse 21, 18, que vai falar das ruas, das mais lindas e maravilhosas pedras preciosas. É o céu. Descreve o céu, o livro do Apocalipse, com aquela maravilha, ruas de ouro, palácios de cristal, ou seja, o que tem de mais bonito e mais valioso é composto o céu. Essa é a realidade bíblica para a gente entender. Agora vamos falar um pouquinho quem é que vai para o céu. O Salmo 14, anota aí, a gente até canta, Senhor, quem entrará? Ou seja, quem vai para o céu? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, vive na inocência, pratica a justiça, que pensa o que é reto, não usa sua língua em calúnia, não faz mal ao seu semelhante. Quem crê em Jesus. Marcos capítulo 16, versículo 16. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Essa é a realidade. Quem vai para o céu. Agora tem outra realidade. Você quer que eu pare o programa por aqui ou continuo para falar da outra realidade, Tati? Vamos continuar, Frei? Falamos do céu e o inferno. Quem vai para o inferno? Vamos entender o que a Bíblia fala sobre inferno. Primeiro, há vários nomes que a Bíblia fala. Hades, Sheol, Geena, Infernum, né? Que é o lugar dos mortos, lugar inferior, inferior, ou seja, inferior. Quando a gente fala, o que é algo inferior? Das profundezas. Habitação dos mortos, lugar de sofrimento e condenação, morada de Satanás e seus anjos, lugar do fogo eterno. Esse é o inferno, algo inferior, profundezas, condenação, sofrimento. O que é? É um lugar que representa a ira de Deus. Mateus 25, 41, o fogo eterno, fala de Jesus, vai lá com seus diabos, seus anjos para o fogo eterno. Lugar do maior sofrimento, Mateus 25, 30, sofrimento inimaginável, em solidão, onde haverá, diz a palavra, choro e ranger de dentes. Lugar de sofrimento eterno, Marcos 9, 48, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Devemos temer aquele que coloca a alma no inferno de Jesus. Mateus 10, 28. Temais aquele que pode matar o corpo e colocar a alma no inferno. Segundo Pedro 2, 17, lugar de densas trevas. Quem é que vai para o inferno? Ai, 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 ai. Eu quero pegar a palavra de Deus agora, Tati. Eu quero pegar a palavra de Deus, assim, para a gente não ter dúvidas sobre esta realidade, porque é bom pensar. Abra Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 18. Os tíbios, os infiéis, os depravados, os homicidas, os impuros, os maléficos, os idólatras, os mentirosos, todos como quinhão receberão o tanque ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte, a morte eterna, que fala a palavra de Deus. Então, a gente vê o que é o céu e o inferno. O que a palavra de Deus tem a falar. Tem outro texto também, 2 Pedro 12, 13 e 15, a falar sobre essa lista de nomes e situações e atitudes. Deus não coloca ninguém no inferno. Essa é a realidade. Quem é que coloca? As nossas escolhas. As nossas escolhas nessa terra vão determinar. A nossa vida determina a nossa morte. A nossa vida vai determinar a nossa morte. Morte para o nascimento eterno, céu, paraíso, ou morte para uma condenação eterna, Tati? Frei, no próximo bloco eu quero conversar um pouquinho sobre confissão. Quero conversar também um pouquinho sobre o costume de se rezar pelos mortos, Purgatório. inclusive a missa, né, de 7º dia. Mas para finalizar esse bloco, tem uma perguntinha de uma telespectadora e eu acredito que seja pergunta também, dúvida de muitas outras que nos acompanham. Ela deixou uma mensagem no Facebook, um familiar morreu vítima de um câncer. E ela disse ali que esse familiar, ele não tinha uma vivência na igreja. E aí ela pergunta, Tati, foi chamado um padre, foi feita a extrema-unção, a família toda rezou por ele, e aí a família quer saber, mesmo ele não tendo essa vivência na igreja, ele vai para o céu? E ela até questionou, ele foi para o céu? E ela queria uma
uma resposta, Frei, o que a gente poderia falar? A gente não pode duvidar da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso, a nossa vida depende das mãos de Deus, da vontade de Deus, enfim. A pessoa que na Terra não teve uma vivência, não teve uma espiritualidade, não viveu de acordo, talvez, aquilo que é a palavra de Deus, ou viveu de outro jeito. Foi acometida por um câncer, acabou falecendo, estava preparado, aí a gente não sabe o último momento de nossas vidas. A gente conta com a misericórdia do Senhor. É o caso de Judas, quando traiu Jesus, se enforcou. Sabe Deus, Judas foi para o inferno? Não sei. Pode ser que naquele momento em que ele estava com a corda no pescoço e que ele se atirou, né? Pode ser que ali naquele momento ele se arrependeu. O próprio Jesus, olha como é um milésimo de segundos, Tati, que a gente pode receber a salvação. Jesus estava na cruz, aqueles 2 ladrões, um xingou Jesus, olha, se você é filho de Deus, desça daí, enfim, salva-te a ti mesmo e a nós. O outro falou assim, fica quieto. Nós estamos aqui porque merecemos. Esse coitado não fez nada. Aí ele olha para Jesus e diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando começares a reinar. O que Jesus fala assim? Jesus falou para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então é aquela questão, quem tem essa conduta, essa escolha, essa vivência de acordo com os mandamentos, ou seja, não é garantia de nada, mas é um bom caminho. Já está bem direcionado. Agora, quem não tem, é claro que a gente conta com a misericórdia do Senhor e a gente tem aí o costume de rezar pelos mortos no próximo bloco. Vamos falar sobre isso então daqui a pouquinho, Frei. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Você que está em casa, mande também sua pergunta e não tenha vergonha de perguntar sobre o que você quer saber. Mande sua sugestão e, inclusive, também seus pedidos para os nossos próximos temas. Teve muita gente também pedindo para nós falarmos aqui no programa sobre os pecados capitais, os pecados mortais da igreja, o que é pecado, o que não é. Então, quem sabe, numa próxima oportunidade a gente fala sobre isso. Nós queremos saber o que vocês querem que a gente aborde. E no tema de hoje, céu e inferno. Quais são as suas dúvidas, os seus anseios? Aproveite o espaço das nossas redes sociais ou liga e fala com as meninas do Call Center. A gente volta em instantes.